Gostaria que, mesmo de longe, recebessem o meu fraternal abraço, para que se sintam aquecidos em seus corações, em seus espíritos, para acompanharmos o que nos traz o Evangelho no dia de hoje. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito das provas que o nosso próximo tem a cumprir, tem a levar adiante, e o nosso posicionamento frente às provas dos nossos irmãos. Quem nos trouxe isso foi o Espírito Bernardino, né? Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e que nós vamos procurar desenvolver esse assunto ao longo desse nosso espaço de tempo nessa manhã. Nós assistimos, há alguns dias atrás, ao filme Como Eu Era Antes de Você. Talvez algum de vocês tenha assistido a esse filme. Eu não sei se baseia em um episódio da vida real ou não. Mas o fato é que é um grande exemplo para todos nós. Nesse filme, dois personagens foram marcantes. O Will, um jovem rico, esportista, cheio de saúde, em dado momento da sua vida, quando foi atravessar uma rua, foi colhido por uma moto, e qual não foi a sua tristeza quando se viu paraplégico. Perdeu todos os movimentos, ficou dependente de outras pessoas, e mesmo dependente de outras pessoas, o Will conservou-se num estado de rejeição àqueles que queriam ajudá-lo. Não suportava ninguém a seu lado, caiu numa tristeza profunda, num desânimo, e resolveu que deveria encontrar uma forma, uma solução, segundo a sua visão, de pôr termo à sua vida. Escolheu, então, que iria morrer através da morte assistida, isto é, a morte feita por um profissional que fizesse com que ele, o Will, não sentisse dor e partisse desta vida física. Sabemos nós, espíritas, que isso é um engano, é um ledo engano, mas esse assunto dessa busca nós vamos deixar para as próximas palestras, que o nosso irmão Eduardo, médico e espírita, irá falar a respeito desse assunto. O que nós queremos, nesse instante, é falar do que representou Heloíse na vida de Will. Até então, ele não suportava ninguém que viesse ajudar. Quando apareceu Heloíse, uma jovem cheia de vida, muito alegre, espontânea, e sobretudo com um amor, um carinho muito especial, que colocou para servir o Will nas suas necessidades, né? E fazendo com que o Will voltasse a ter um sorriso em seu rosto, como nós vemos aqui nessa imagem. Ele, que ficara então com o rosto entristecido até então, passou novamente a ter alegria, passou a ter um outro modo de viver o seu dia a dia, que era tão triste até então.
E essa entrega de Heloísa foi uma entrega total, uma entrega com amor, com a satisfação de servir. Isso que foi muito bonito, apesar de ela ser uma pessoa que estava ali profissionalmente, mas ela ia além da profissão. O amor que ela dedicou ao Will, vendo o seu sofrimento, foi algo que deixa para todos nós uma impressão muito boa. Ela ficou com o Will 6 meses e entristecida porque não conseguiu o que ela queria fazer. Não conseguiu demovê-lo da sua resolução da busca da morte assistida. Mas ela fez a sua parte. Ela fez o que achou que deveria fazer. Então foi um exemplo grande esse que nós vimos no filme que relatamos, onde Heloísa não se cansava de carregar o Will com a cadeira de rodas, atendendo em todas as suas necessidades. Mas, exemplo maior, nós vemos no amor do Cristo Jesus. Ele que, em tantas vezes, sem perguntar a ninguém, sem ofender, sem buscar justificativa para isto ou aquilo, atendia a todos com o mesmo amor, com o mesmo carinho, com a mesma satisfação de ajudar e apenas dizer: vai, não peques, não erres mais. E isso bastava pela vontade do Cristo em auxiliar. Mas ele tinha também auxiliares diretos, como nós vimos nessa passagem em que havia um irmão em Cafarnaum, estava paralisado, paralítico, já há muito tempo. E Marcos nos traz esse relato, mostrando-nos que 4 irmãos se compadeceram desse paralítico. 4 se voluntariaram a levar o paralítico até o Cristo Jesus, aonde ele estava fazendo o seu atendimento. Mas em lá chegando, havia uma turba, havia uma multidão naquela casa, em frente à porta de entrada também, e ninguém se dispôs a dar lugar para aquele irmão que estava em Padjola entrar naquela casa, para que Jesus o atendesse. Mas esses 4 não esmoreceram. Buscaram então subir ao teto da casa e pelo alçapão colocá-lo, baixá-lo até que ele pudesse chegar ao Cristo Jesus e ser assistido pelo Mestre, que da mesma forma acolheu o paralítico, curou, porque já estava na hora, segundo Jesus, de que ele recebesse a cura. O que ele ia fazer com a sua cura, com o seu restabelecimento depois, era compromisso do paralítico, porque ele recebeu um manancial divino. E o livre-arbítrio lhe dava as condições de escolha da sua vida na sequência. Então o amor do Cristo foi imensurável, porque Cristo sabia que o sofrimento, a dor, somos nós quem plantamos a sementeira da dor. E Deus sabe o momento até onde vai esse nosso sacrifício, essa nossa dor, esse nosso sofrimento. Não somos nós, meros humanos, que vamos dizer: não, você tem que sofrer mais
para ter mérito, porque o Evangelho diz, bem-aventurados os aflitos. Então você tem que ser bem aflito para ter o mérito de ser um bem-aventurado. Esse engano que muitas vezes nós cometemos. E nós vemos também que, entendendo as necessidades e os sentimentos da humanidade, é que Allan Kardec indaga em 1863 ao espírito bernardino, ao qual nós já nos referimos, se deve pôr termo, fim, às provas do próximo, quando se pode, ou é preciso, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir seu curso. É o que nós falamos há pouco. E muitos pensando, pelo fato da Terra ser um planeta de provas e expiações, para os espíritos ainda necessitados da escolaridade da dor, como uma forma de evolução, procuram nada fazer e até, muitas vezes, acentuar o sofrimento de seus irmãos de caminhada, como se, aumentando-lhes a aflição, estariam colaborando com a lei da justiça divina. Já dissemos que é um grande engano isso. Quem pensa assim está redondamente enganado, porque não somos nós aqueles que vamos fazer a lei de Deus. Deus é quem a aplica através da consciência daqueles que necessitamos da dor. E é sempre bom pensar, e se fosse eu que estivesse ali no lugar desse irmão que está em sofrimento? O que eu gostaria que fizesse? Que me apizinhasse? Que me fizessem sofrer mais? Ou que viesse em socorro, trazendo o lenitivo que eu preciso naquele momento? O que vocês acham? É claro que todos nós gostaríamos de receber aquilo que precisamos, que me tratem se eu estou doente, que me tragam uma palavra de conforto se eu estou precisando, que me deem um abraço para me fortificar. Fato é que não devemos perder a oportunidade de ajudar. E é Chico Xavier quem nos conta uma passagem interessante da sua vida. Quando Chico estava indo a trabalho, uma senhora, sua amiga, de nome Alice, chamou: Chico, por favor. E Chico, ele que nos conta, disse que seguiu seus passos apressadamente, até que o espírito protetor de Chico, Emmanuel, chama-o e diz: Chico, volta e vai atender Dona Alice. Esses poucos minutos não vão lhe fazer falta. E Chico, como sempre obedecia a Emmanuel, volta e vai atender Dona Alice. E Dona Alice lhe pergunta: Chico, eu só estava precisando saber como eu devo tomar essa medicação homeopática que foi passado através do seu intermédio. E aí Chico explica a Dona Alice como deveria tomar a medicação. E Dona Alice ficou satisfeita, né? E disse: vá com Deus, Chico, vá com Deus. E Chico apressadamente sai rumo ao seu trabalho, quando é novamente advertido por Emmanuel. E Chico olha para trás, vê o que sai da boca de Dona Alice. E Chico voltou-se para trás novamente e viu
da boca de Dona Alice saiu eflúvios de luz muito belíssimo e que vinham em sua direção, trazendo-lhe muita paz. E aí Emmanuel fala para Chico: já pensou, Chico, se em vez dela dizer vá com Deus, ela dissesse vá com o diabo, o que sairia da boca de Dona Alice? E Chico repensou daí o que ele havia feito. Porque ninguém cruza o nosso caminho por acaso. E nós não entramos na vida de ninguém sem nenhuma razão. Foi o que Chico tirou desta lição, e vendo também que gentileza gera a gentileza em nossas vidas. Foi uma maravilhosa passagem, até porque Chico é um espírito de referência para todos nós. É um exemplo, mas ele mesmo teve que sofrer essa interferência, essa chamada de atenção, para ver que a necessidade do outro deve estar sempre em primeiro lugar. Então nós vemos com essa lição o Chico. Ele mostra-nos um caminho. Não devemos perder oportunidades para fazer o bem. A caridade com amor. Quantas vezes acontece no dia em que a pessoa, por estar desligada de seu semelhante, ou por algum outro motivo banal qualquer, deixa de atender alguma necessidade. É um pão ou prato de comida negado. É a insensibilidade ao ver a real necessidade de alguém e não fazer nada por aquele alguém. São familiares que se estremecem. Eu lembro aqui de uma história verídica, de duas irmãs brigaram na sua juventude por alguma coisa fortuita qualquer e ficaram como de mal até a vida madura, até que seus filhos, que já haviam vindo e crescido, perguntaram por que vocês não fazem as pazes, né? Vamos juntar. Resolveram juntar as duas irmãs e eles perguntaram a elas: por que vocês brigaram? E as duas ficaram tentando lembrar o porquê, que foi o motivo da briga, dessa dissensão entre elas, e começaram a dar risada, porque não lembravam mais o motivo causador daquele conflito, daquela dissensão. Se aproximaram, se abraçaram e seguiram em frente. É claro que existem casos em família que são muito mais difíceis de resolver, que precisam tempo, paciência e muito amor. Mas um dia, com certeza, todos os casos vão ser resolvidos. É preciso que haja essa dose de amor e de paciência, que tudo chegará a um bom termo. Nos momentos também de enfermidade, a necessidade da compaixão, a necessidade de estarmos sensíveis àquele momento que as pessoas estão passando. Então são tantos os fatores, são tantos os momentos em que o ser humano poderia ele ser mais solidário, especialmente se conhecesse um pouco do que lhes reserva o futuro. E na doutrina espírita nós sabemos que o plantio é livre, porém a colheita é obrigatória. Nós colheremos aquilo que plantamos. Isso quer dizer que a pessoa só terá misericórdia quando oferecer misericórdia ao outro. E não é somente com bens materiais que se pode auxiliar, mas são especialmente com bons sentimentos. Quantas vezes a criatura pode ajudar o irmão em crise com uma prece? O valor da prece é inestimável.
quando ela é feita do fundo do coração. E fazendo o bem, orando, a pessoa torna-se fiadora daquele sofredor, que então adquire como uma espécie de moratória. E aquele que ora é o primeiro a ser beneficiado. Ele ganha um adicional na vida espiritual, com certeza. Então, sempre a oração é de grande valor, junto com a ação que nós fazemos. Nós vamos finalizar com um relato que nós vimos recentemente na televisão, onde um casal, ele, Guilherme, e ela, Juliana, cheios de vida, 11 anos juntos, resolveram, após esses 11 anos de muita alegria, de muita vivência, porque eles gostavam muito de ir junto à natureza, fazer caminhadas, escalar montes. E foi uma vida plena, cheia de felicidade, de muito amor, até chegando a época em que eles decidiram, Juliana e Guilherme resolveram, então, que deveriam gerar um filho. E foi o que fizeram. A criança foi gerada com muito amor, com muita decisão, com muita alegria. Mas, no meio da gravidez, Juliana adquire uma doença chamada degeneração cerebelar paraneoplásica, que fez com que ela perdesse todos os movimentos, ficando na dependência total do Guilherme, seu marido. Mas mesmo assim, com essa doença, ela não deixou de levar a termo a gestação, que no 8º mês trouxe à luz um belo bebê, cheio de vida, e que trouxe novas alegrias ao casal. Mas, com esta doença, até hoje a medicina não encontrou formas de curá-la, o Guilherme, então, se dispôs a fazer tudo pela esposa. Vejam, ela está ali numa cadeira de rodas especial, feita para ela. Ela não perdeu a alegria de viver. Essa reportagem foi passada no Fantástico, do dia 3, próximo passado, e nos sensibilizou muito, porque nós vimos Guilherme com uma atenção total pela sua amada, um desprendimento. Nós podemos dizer, não, mas é família. Mas quantas famílias que nós vemos em que não encontra-se esse amor, essa afeição, essa disposição de ajudar. E Guilherme fez tudo e mais que tudo, sabendo que a sua esposa, Juliana, gostava de ir passear na natureza, mandou confeccionar por um engenheiro uma cadeira especial para ela, e vai e quer ir em todos os lugares onde eles foram quando ela estava com saúde. Quer fazer ela reviver tudo isso. E mais que isso, já estão aprontando uma cadeirinha para que o bebê vá junto e já fique aprendendo essa satisfação de estar junto à natureza, buscando nessa alegria a contemplação de Deus. Saber que Deus está ali, apesar do sofrimento. Porque se há o sofrimento, há a dor, há uma razão para isso. Devemos recebê-lo, fazer tudo que é possível para que soframos menos.
Mas se a vida nos impõe isso, devemos aceitar, resignados, que é a melhor forma de levarmos a vida em frente com muita alegria. Sabemos também, e isso nos diz o nosso irmão Francisco de Assis, que é preciso mais fazer para os outros do que para nós mesmos. Mas muitas vezes nós também precisamos do apoio, da ajuda. Eu, você, ela, o Papa, Chico Xavier, espíritos que trabalham no bem, muitas vezes precisam do nosso olhar, da nossa prece. Nós achamos muitas vezes que eles são super-homens, mas são seres também em aprendizado, com uma vida em evolução. Precisam do nosso olhar, do nosso carinho. E nós muitas vezes nos esquecemos deles. E nós também, que talvez momentaneamente estejamos vivendo essa vida de entrega, como Guilherme, talvez estejamos precisados desse colo, no bom sentido, desse apoio, desse abraço, desse fortalecimento, dessa luz. E é isso que eu quero deixar para todos vocês, meus irmãos. Deixar para todos nós, encarnados ou desencarnados. Senhor, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo, desencarnando, que se vive para a verdadeira vida, a vida do Espírito, a vida eterna. Que assim seja. Que Deus, na sua infinita glória, no seu infinito amor, abençoe-nos a todos e nos propicie fazer tudo o que fazemos com muito amor e que tenhamos esta próxima semana, que se inicia uma semana de bênçãos. Que assim seja, com a graça de Deus.